E aí, galerinha? Meu nome é Jéssica, eu tenho 31 anos, eu sou fisioterapeuta e criadora aqui do canal Desconectando a Ansiedade. Eu faço parte das 19 milhões de pessoas no Brasil que sofrem com ansiedade, síndrome do pânico, depressão, entre outros transtornos mentais aí listados. Não é fácil. Se você está passando por isso, você vai me entender muito bem. Então eu quero dividir com vocês toda a minha experiência e contar um pouquinho da minha trajetória, desde o meu diagnóstico a tudo que eu fiz, vivi e compartilhar um pouco do que deu certo e também do que não deu certo, porque tiveram muitas coisas que não deram certo. A minha trajetória começa com 19 anos de idade. Era meu primeiro dia de estágio. Eu sabia o que eu tinha que fazer. Eu fui para o hospital e nós começamos a fazer a ronda. Só que eu comecei a sentir umas coisas assim muito estranhas. E aquilo, apesar de ser o que eu já esperava, o que eu tinha me preparado 4 anos para vivenciar, estava me dando uma certa insegurança, que foi aumentando, e trouxe com ela palpitação, taquicardia, o coração parecia que não batia só aqui no peito, sabe? Batia na cabeça, tum, 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 muito rápido. O meu corpo todo, ele ficou aquecido, mas as minhas extremidades estavam frias, a minha mão suava, eu ficava apertando, passando a mão no jaleco, tentando sair daquela situação. Uma inquietude muito grande, ao mesmo tempo eu fui ficando agoniada, aquela angústia, aquela melancolia, aquele sentimento de que eu não estava dentro do meu corpo. A minha cabeça começou a latejar, os meus olhos ficaram com a visão turva. Eu estava com uma sensação que eu estava balançando e é como se eu fosse ter um desmaio, mais ou menos por aí. Eu pensei, minha pressão deve estar baixa. Falei com a minha preceptora de estágio. Gente, tá um trovão no fundo, porque tá chovendo aqui, então não se espantem, tá? Mas vamos continuar. Eu falei pra ela que eu tava me sentindo muito mal, pra mim eu tava com a pressão baixa, apesar de não entender o porquê daquela taquicardia, mas naquele primeiro momento eu só consegui pensar nisso. Ela aferiu minha pressão e tava normal. Então ela falou, senta um pouco e quando você melhorar, você volta. Vocês acham mesmo que eu voltei? Eu fiquei por 1 hora sentada. E a cada 10 minutos as sensações vinham e as sensações voltavam. Eu respirava e as sensações iam e as sensações voltavam. Quando eu fui para casa, e em casa eu fiquei melhor, porque provavelmente lá eu me sentia segura, né? Eu pensei, pronto, agora eu tô com uma doença cardíaca, eu tô com alguma coisa na minha cabeça, porque eu tô com uma enxaqueca muito forte e eu não sei o que eu vou fazer. Então a parte que foi uma virada de chave foi ir fazer um check-up. E isso eu recomendo a todos que têm esses sintomas. Se você não foi diagnosticado com ansiedade, com depressão, ou com agorafobia, ou com síndrome do pânico, eu recomendo que você primeiro faça um check-up. Então eu fui no cardiologista, estava tudo bem com o meu coração, estava tudo bem com a minha pressão. Fiz exames para ver se eu estava com arritmia, não tinha nada. Eu fui no neurologista e ele muito mal informado, né? Pediu vários exames na minha cabeça e eu fiz eletroneuromiografia, eu fiz tomografia, não deu nada. Tava tudo normal, dentro da normalidade. Só que eu continuava sentindo aqueles sintomas. Cada vez que eu saía de casa, aquilo voltava e parecia que ficava pior. Eu não conseguia mais assistir uma aula completa, eu não conseguia mais ficar no estágio sem ter que correr pro banheiro, eu não conseguia mais ficar numa fila na lanchonete esperando a minha vez para pegar meu hambúrguer. E as coisas foram se tornando piores, eu sentia tontura. Eu fui no otorrino e ele disse que eu estava com... Na época era